E aí, concurseiro e concurseira, aqui quem fala é o professor João, chegando aqui com mais um vídeo, e dessa vez é um vídeo com duas informações diferentes, tá? Duas informações muito importantes, principalmente para aqueles que fizeram o concurso aí é, da CEMED, né? E também é, aí para os professores que são interessados, não só professores, né? A gente fala muito professores e às vezes as pessoas nos comentários falam, fala do administrativo e tudo mais. A gente também tá falando sobre isso, tá? Eu cito muito professores porque foi basicamente a maioria que fez, né? O concurso aí da CEMED era de professores. Mas a gente também engloba aí os administrativos, também está englobando os outros cargos do ensino superior. Só que, obviamente, a questão da rotatividade desses cargos, ela é menor, né? Não sei se, assim, a questão de, por exemplo, né, só em algumas vagas tinha uma pessoa, né, para um cargo de nível superior, por exemplo, e nós tínhamos, por exemplo, aí para professores alguns com 22, né? Então, com certeza tem muito mais gente sendo chamada, tá? Mas sinta-se também nesse grupo, né, envolvido aí nesse grupo. Mas beleza. O que eu ia falar para vocês é o seguinte: o secretário Júnior Mar, ele lançou um vídeo aqui no Instagram, né? Então, antes de a gente assistir esse vídeo, eu queria só me posicionar, pontuar algumas coisas, tá? Com todo respeito aí o secretário, mas ele fez aquele famoso o migué, né? Ele deu uma enrolada boa, ele tentou, acho que, buscar ali, né, uma saída, digamos assim, para uma situação é, que ele mesmo já tinha falado diferente antes, tá? E aí a gente vem aí um fundo, obviamente, político, né? Não tiro aí também o direito, né, do secretário de fazer isso. Deixa até aqui, de novo, né, total respeito aí ao secretário. Mas, é, pelo que eu fiquei sabendo, o secretário ele vai ser candidato a deputado estadual, pelo que parece, né? Não sei se é estadual ou federal, mas vai ter a intenção de ser candidato na próxima eleição. E ele tá, assim, obviamente, né, tentando deixar a imagem dele 100% para as eleições que virão. E também, né, a gente não pode deixar aí de parabenizar os colegas que estão ainda na luta, né, para nomeações futuras, como aí é no caso aí a equipe que se reuniu com o secretário, né? Tendo aqui o Edinaldo Lima, um, um amigo pessoal, meu, inclusive, que ele tá aí à frente desse movimento, né? E aí eles conseguiram, né, uma reunião aí com o secretário recebeu de uma forma aí bastante receptiva, pelo que ele relata aqui no vídeo. E a gente vai assistir aqui ao vídeo do secretário e eu vou também pontuar aquilo que eu falei anteriormente, aí dão as justificativas, né? Vamos lá ouvir. Vendo nesta noite de quarta-feira essa equipe que é a comissão do cadastro de reserva. Dá um tchauzinho aí, mano. Turma boa, juntamente com a ela e a Aline, do departamento de pessoal. Estamos falando aqui sobre as possibilidades, né? Cadastro de reserva. Já chamamos 1.000 de imediato para chamamento, todo mundo está tomando posse. Vocês têm acompanhado aí nas nossas mídias, com sucesso, estamos chegando às escolas. Aí nós temos aquelas 500 vagas para o cadastro de reserva. E o Edinaldo, com a equipe aqui, pergunta: Júnior, vamos chamar para mais de 500? Então, olha só, o planejamento inicial eram os 1.000 e os 500. Existe possibilidade de a gente avançar nesse número? À medida que nós fomos chamando, gente, a dinâmica é assim desse concurso, tá? Se nós chamarmos, por exemplo, 200 servidores que estavam no cadastro de reserva, e aí eles assumem agora, tomam posse do concurso, 200 servidores que estão com o título de aprovado, mas que estavam fora dos 500 lá do cadastro de reserva, eles passam agora a integrar esses 500. Então, dentro do número que é 500, nós temos uma dinamicidade, temos uma movimentação. Uns assumem, já saem dos 500, né? Tomaram posse. E outros que estavam fora, eles agora entram para esses 500. Até onde esse número vai? É um número dinâmico, né? Tem movimentação, a gente vai ter contratos finalizando, e tem sequência, tem projeto HTP, o subsecretário Aroni já está tratando, com o Dalmir, com o Dorival, né? Junto com o Ministério Público, o prefeito Davi, o vice Renato Júnior, trata com muita responsabilidade para que a gente tenha saúde financeira, tenha um orçamento e tenha professor em sala de aula. Então, você que quer fazer parte desse time da CEMED Manaus para brilhar, que está com o título aprovado aí, você tem chance sim de vir brilhar no nosso time, né, Edinaldo? É isso mesmo, um papo muito legal, muito esclarecedor, e a gente fica feliz pelo secretário nos receber.
isso mostra o compromisso da CEMED, né, com os aprovados. Então a gente está muito grato pela recepção. Maravilha. Olha, vocês são sempre muito bem-vindos aqui, tá? Enfim, então você viu aí o vídeo, teve gente que não entendeu, já mandou aí, professor, explica aí pra gente direitinho como é que é essa situação e tudo mais. E aí eu vou adiantar algumas coisas aqui, tá? Mas deixando bem claro, preste atenção em tudo que eu falo. Tem gente que pega às vezes só um pedacinho e fala, ó, o professor tá dizendo aí tal coisa, coisa que eu não falei, tá? Então vamos lá. Vou demonstrar aqui pra vocês de uma maneira bem didática, né? Aí o que o secretário quis dizer. Então, a primeira coisa a se falar é: isso aqui é uma invenção. Isso aqui nunca existiu em nenhum lugar do mundo, tá? Então, secretário, com todo respeito aí, deu uma inventada considerável nesse fato aqui. O concurso era claro, né? O concurso era claro, muito claro. 1.000 vagas imediatas, 500 cadastros reserva. O edital foi muito claro. Ele chegou lá com escrito, né, 1.000. E aí tinha também dizendo o número de vagas em cadastro reserva. As pessoas que iam ficar aí para depois. Ponto. Muita gente chegou aqui no canal, inclusive, falou: tá fechado o cadastro reserva. Tá fechado o cadastro reserva. Aí eu fui lá e falei: olha, o cadastro reserva, né, conforme o próprio edital, é uma estimativa. Pode aumentar, pode diminuir. O fato é que existiam as 1.000 pessoas lá que já foram aprovadas e já foram até nomeadas, né, a maioria. E os 500 cadastros de reserva. Esses 500 são 500 pessoas que é imutável, né, no caso não muda, continua sendo as mesmas 500 pessoas, iam chamar as 500 pessoas, e aí abre margem para chamar os outros, foi o que eu falei desde o início. O próprio secretário, em outra situação, já havia falado, ó, são 500 pessoas, os 500 cadastros de reserva vão ser chamados ao longo do tempo. Ele já disse isso logo que, agora acho que quando teve, né, toda essa fala sobre nomeações e tudo mais. Agora o secretário veio dizer o seguinte, ó, aqui eu vou mostrar com as canetas. Então o secretário está dizendo o seguinte, que existem aqui 500 vagas de cadastro reserva, certo? Vamos supor que essas 500 pessoas sejam chamadas, que no caso seriam 1.500 ao todo, né? 500 pessoas foram chamadas. Aí ele falou que como esses 500 foram chamados, automaticamente outras 500 entrariam no cadastro reserva, né? No exemplo que ele deu lá foi, tem 250 foram chamados, aí outros 250 virão aqui para ocupar essa vaga de cadastro. Isso não existe, né? Isso não existe. Mas, como eu falei, foi uma rebolada aí, talvez uma maneira, não sei se quis ser didático de alguma forma, para explicar essa situação, uma situação que não existe. O que existe é, a prefeitura pode muito bem, como eu já disse desde o início, né, do canal, né, daí dos nossos vídeos, que poderia ser ampliado para os aprovados, né? Então, chamou os aprovados no número de vagas, chamou o cadastro reserva. Não tem mais quem chamar? Chama esse resto aí, os excedentes, né? Que é justamente os aprovados. E agora toda essa situação aí que foi explicada aí pelo secretário não existe, né? Entretanto, é algo extremamente importante, é algo extremamente importante. Por quê? Inclusive, a fala do próprio secretário ainda, quando ele falou, se eu salvo engano, no mês de janeiro, ele deixou bem claro, ele falou assim, daqui a uns 2 anos haverá novo concurso, ele disse assim. Ele deixou ali, na ocasião, né, falou que era como se vai chamar o número de vagas, vai chamar o cadastro reserva, que seriam as 500 pessoas, depois acabou. Mais ou menos era essa a linha de raciocínio que ele deixou assim no ar, né? Naquela ocasião. Agora não. Agora ele vem dizendo que sempre vai ter 500 para serem chamados. Juridicamente, professor, na prática, o que isso significa? É mais ou menos aquilo que eu havia explicado antes sobre o direito ali, um direito não de ser nomeado, né? Não é uma obrigação nenhuma da prefeitura, como eu já deixei bem claro, ó. A prefeitura já cumpriu a obrigação dela, já chamou os 1.000, acabou, né? Tudo que vem agora, ela tem consequências legais que podem ser muito boas, justamente para aqueles que não passaram no cadastro reserva e nem
e fora do cadastro reserva, tá? Por quê? A partir de agora, nos próximos 2 anos, pelo menos, não pode ter processo seletivo, né? Porque tem gente, na teoria, para ocupar esses lugares. Não pode ter qualquer um outro concurso, né? Já que existe gente a ser chamada. E o secretário, nessa fala aqui dele, que pode ser até utilizada de forma legal aí para futuramente alguém, chamaram alguém no meu lugar, posso usar isso aqui já como, olha, teoricamente existe um cadastro reserva, como o secretário está explicando aqui. E ele é uma autoridade, né? Então, o que isso quer dizer na prática? Quer dizer na prática que vão ficar chamando todo mundo. Se acabar, por exemplo, exemplos, artes. Arte Zona Leste. Chamou 7 agora, já entrou todos os 7. Vai chamar mais 5, zerou o cadastro reserva. E aí vai chamando, até o dia que completar tudo. Como eu já expliquei outra vez, já tem muita gente na carga dobrada, hoje em dia, né? Muitos professores que são 20 horas e trabalham por 40 horas, beleza? Então essas vagas já estão ocupadas com muitas aspas, né? Tem os PS, pessoas do processo seletivo, que entraram agora, é muito recente, né? Aí já nas vésperas da homologação do concurso, que essas pessoas vão ficar aí por 2 anos, pelo menos. 2 anos. E pode ser renovado, né? Nada impede também que os PS sejam renovados aí no futuro, por tempo que na teoria deveria ter um limite, mas muitas vezes dentro dos órgãos públicos é tempo indeterminado. Quando não tiver mais como tapar aquele buraco, aí vão chamando as pessoas, tá? Então, basicamente, tudo que eu falei, modéstia à parte aí, tudo que eu falei anteriormente aí nos vídeos anteriores, tá se cumprindo, né? Tá se cumprindo. Isso aqui é uma fala, de novo, muito importante. As próprias pessoas que colocaram aqui nos comentários no último vídeo, inclusive eu agradeço bastante aí pra quem deixou seu comentário, que assim, pô, quem tá lá, pô, eu tô lá sei lá, em 100, né? Eu sou o número 100 da educação infantil, que tem, né? Muita demanda e tudo mais. Dá pra sonhar? A pessoa falou, pô, dá pra sonhar e tal. Agora, é o último colocado exemplo, pedagogo, Zona Leste, aí tem, tá na posição 2000. Não tem como, né? Então, vamos tentar aí ter essa consciência, já falou sobre isso e tudo mais. Muitas outras vezes. E basicamente essa novidade, uma novidade muito boa, né? Lembrando aí que ainda tem gente entrando até sexta-feira, salvo engano. Ainda tem gente tomando posse, né? Muita gente já entrou em exercício, muita gente vai começar aí já no mês de abril também. E a gente também tem as pessoas que não compareceram no dia da posse que foi determinado por elas, que vai ter até o dia 14 de maio, ou melhor, de abril, né? 14 de abril, para poder tomar posse, tá? E algumas também que podem ter pedido, né, prorrogação da posse, né? Tem casos especiais aí. Também vai se prorrogar aí, provavelmente até maio, tá? Dentro desse prazo, provavelmente não vai acontecer mais nenhuma nomeação, nenhum chamamento, nem nada. Depois disso, a gente começa a ter já alguma esperança de chamamento. Na minha opinião, a partir do mês de julho, pode ser que aconteça, né? A gente falou só sobre aquela questão daquela questão eleitoral, né? Só que nesse caso não se enquadra, primeiro porque é municipal, as eleições são estaduais e federais, e também porque o concurso já está homologado, né? Então, tendo justificativa, tendo aí uma necessidade, pode ser que seja chamado, o que é uma esperança boa, principalmente quando a gente está pensando que o secretário, o prefeito, eles estão diretamente envolvidos com as campanhas que vão acontecer, né? Obviamente o secretário deve pedir uma licença, agora já no mês de abril, quem sabe, se ele for concorrer realmente. E aí, mas ele ainda vai estar ali, né, nos bastidores, obviamente, e vai estar muita coisa vinculada ao nome dele, o que também é uma boa expectativa, né? Abre uma margem para expectativa. Mas de fato, creio eu que a partir do mês de janeiro do ano que vem,
comece com maior intensidade o chamamento de outras pessoas. Vamos lá, né? Vamos ter esperança e tudo mais. E agora, esse momento do vídeo agora, envolve você também que passou, você que foi aprovado, você que tá aí ficou no cadastro reserva, você que ficou nos aprovados, você que não passou também, né? Também é um momento muito bom para você, por quê? A gente teve a divulgação no Diário Oficial, né? E também tem aqui uma notícia já que saiu ontem, né? Que tá aqui, ó. Amazonas cria comissão para concurso com 7,8 mil vagas na educação. Isso é um número muito significativo, muito impactante, né? A gente tem que parar para observar que a Prefeitura de Manaus abriu aí 1.000 vagas, né? E aí foi todo esse burburinho, muitas oportunidades, muita gente entrando, muita gente ali quase e tal. Agora você imagina esse número, 7,8 mil, né? São 7.800 pessoas. E eu arrisco a dizer que tem mais, tá? A opção de aumentar conforme o tempo. E aqui vem aqui, ó, segundo o documento, a maior falta é para professores, com mais de 6,5 mil vagas. Então, 6.500 professores. Beleza, então olha aqui os números mais redondos, né? Ou melhor, menos redondos, mais exatos: 7.862 profissionais na rede estadual. E o documento diz aí também tem para pedagogo, assistente técnico, merendeiro, cargos como psicólogo, nutricionista e engenheiro. Autorização para o concurso foi dado pelo governo estadual em novembro de 2025. Então o governador aí já autorizou, né, que acontecesse. A comissão foi formada e aí a gente entra num detalhe. Muita gente já falou assim, não, tá tudo certo, vai acontecer e tudo mais. Só que assim, ó, levando em consideração algumas outras situações que nós já vimos em outros momentos, nós temos aí às vezes não é tão rápido, tá? Então isso aqui é importante deixar claro. Deixa eu ver se algum outro site aqui, né? Eu achava que nesse site do G1 tinha. Tá aqui, ó. Aqui tá a lista completa, beleza? Mas enfim. E algumas outras situações, né? Voltando ao raciocínio aqui. Tem concurso que tem banca formada, pelo que eu já vi, assim, de coisa de 3 anos com banca formada e o concurso não aconteceu, né? É sempre que acontece isso? Não, mas é uma possibilidade. E o que são os impedimentos nesse momento? A gente tem que ver se tá, né? Por exemplo, se tem orçamento voltado para isso, que eu não sei se tem, e aí, tipo assim, precisar de uma movimentação interna ali da Câmara para aprovar a questão de orçamento e tudo mais, nada que, se tiver vontade política, nada que não possa acontecer. A outra situação é véspera das eleições. Pode ser que aconteça? Pode ser. Mas eu acho que essa comissão ser formada só agora no mês de março é um problema, né? Indiretamente. Porque no último concurso que aconteceu, que foi justamente um ano eleitoral, 2018, já estava uma preparação bem antes, né? Bem antes do mês de março. Então, assim, minha opinião, não sei se eu estou certo ou errado, mas esse concurso não acontece mais esse ano, né? Essa é a minha opinião. Se acontecer, provavelmente final do ano, tá? E aqui, cheio de anúncios, né, esse site. Mas vamos lá. Então aqui, ó, o documento diz exatamente o número de vagas, olha. 20 horas é a maioria das vagas. 6.453 vagas. 40 horas 100. Pedagogo 20 horas 394. Pedagogo 40 horas 30 vagas. Assistente social 30 horas 8. Bibliotecário 30 horas. Aqui tudo 30 horas que eu sou nível superior, né? Bibliotecário 63, contador 6, engenheiro 8, estatístico 3, nutricionista 15, psicólogo 4, assistente técnico 449. Isso aqui é um número que com certeza é defasado, esse número aqui deve ser maior, tá? E merendeiro 329. Beleza. E aqui tem a questão da portaria, né? Que saiu dia 20 de março. A portaria acabou saindo e
pelo que parece, muita gente nem viu, né? Então, tipo assim, foi com, digamos assim, com agora, né? Pelo menos que eu vi, foi anteontem, sei lá. Que descobriram que tava lá no Diário Oficial, pelo visto, desde o dia 20. E aí, colocaram aqui, designaram alguns servidores para fazerem parte da comissão. E a comissão está aqui, o objetivo é planejar, organizar, coordenar, controlar toda a execução do certame, assim como o desenvolvimento dos procedimentos para provimento dos cargos do quadro permanente pessoal da Secretaria de Educação. E aí ele colocou as atribuições e tudo mais, e a portaria está em vigor, entra em vigor na data da publicação, e a secretária Arlete Ferreira Mendonça foi quem assinou, certo? E aqui a gente tem, falando sobre o último concurso, né? Aqui tá falando que o último concurso ocorreu em 2023, mas na verdade não, esse daqui foi o processo seletivo, né? É verdade. E o último concurso, na verdade, aconteceu foi no ano 2018, beleza? E aí algumas pessoas aí, principalmente nos comentários, falaram, professor, como é que foi o último concurso e tudo mais, tá? Então, o último concurso, pessoal, ele foi organizado por uma banca, que era uma banca bem ruinzinha, né? Ela é o Instituto Acesso, que depois ele parece que até mudou de nome. E o Instituto Acesso está envolvido, inclusive, num problema muito grande, que é a questão do último concurso da Câmara Municipal de Manaus, salvo engano, que foi justamente organizado por essa banca, né? Vou até colocar aqui pra gente dar uma olhadinha. Concurso CMM, banca. Então, tá aqui, ó, Instituto Acesso, né? Então foi justamente aí o Instituto Acesso que organizou a última. Que tá suspenso, né? Justamente por suspeita de fraude e tudo mais. Olha, eu tô até em manutenção aqui no site deles. Enfim, o que que. O que que a gente tem aí então com isso? Que provavelmente esse não vai ser a banca, né? Nos últimos concursos, a gente teve aí concursos principalmente a nível do estadual, né? Normalmente segue umas tendências, tá? Como assim? Obviamente que tem ali uma concorrência, né? Vamos fingir que existe. É uma concorrência nos concursos, dizendo assim, essa banca está mais preparada do que essa outra, todo o suporte oferecido por essa é melhor do que dessa outra, né? E aí, existe uma tendência, normalmente se repete, né? As bancas, principalmente quando fala de prefeitura e governo do estado, que são bancas, por exemplo, a Câmara, por exemplo, a Prefeitura de Manaus tá tendo concursos recorrentes da banca, como é o nome da banca? Instituto Consulplan, tá aqui, o Instituto Consulplan, tá? Então, o Instituto Consulplan. Então, o Instituto Consulplan organizou aqui, por exemplo, o da Educação, organizou o da Controladoria Geral do Município e SEMAS. Agora, tá tendo a da Guarda Municipal de Manaus. Inclusive, a gente vai fazer um vídeo específico sobre isso. Ou seja, a gente tem uma sequência aí de bancas diferentes, né? A gente tem, ou melhor, de bancas iguais, né? Concursos diferentes, mas com bancas iguais. Isso aqui é da prefeitura. Então, por exemplo, se tem um concurso da prefeitura vindo por aí, que é o caso da Manaus Prev, dá pra chutar que pode ser a Consulplan de novo, né? Pelo que parece, esses últimos dois concursos aí da Consulplan não tiveram nenhum problema, né? Não teve nenhuma desconfiança, assim, do certame como um todo. Então, nada impede que a Consulplan seja a banca dos concursos da prefeitura. Mas como a gente está falando do governo do estado, pelo que eu lembro agora, a gente teve o concurso da SEMAS, não é? Então a gente teve o concurso aí da SEMAS. E a banca organizadora da SEMAS foi a Sebrasp, né? Que foi justamente aí que é justamente a banca que antigamente era o CESP, né? Que é justamente uma que é famosa aí pelos certos e pelos errados. Pode ser que a Sebrasp organize esse concurso? Seria aí um possível chute por um momento, né? Então, da última vez foi o Instituto Acesso, como eu falei, né? Também é um instituto talvez que não tenha uma confiabilidade tão grande agora, nesse momento não são boas as circunstâncias para isso. Então a gente talvez focaria também numa FGV, quem sabe, né? É uma
também é uma teoria, tá? Mas antes da gente ficar pensando em bancas de concurso, é, a gente tem que pensar que a gente precisa se preparar, né? Então, você pode entrar aí e colocar aí concurso Seduc AM 2018 edital no próprio Google. Eu vou deixar até aqui no para você para facilitar ainda mais. Aí no aqui nos comentários, beleza? Então aqui tem aqui o que que ia cair nas provas, tá? E aí a gente tem, obviamente, algumas particularidades conforme o tipo de prova, né? E a gente tem aí a disciplina, vamos ver aqui. Disciplina. Tá aqui. Então aqui, ó. Professor 20, 40, ou 40 horas, né? 20 e 40 horas. Língua portuguesa, conhecimentos pedagógicos, disciplinas do módulo de específicos, né? Que é justamente lá na outra parte. A gente vai já dar uma olhada aqui no quais são os conhecimentos específicos. Ah, obviamente, conhecimentos específicos é a área da matéria, né? E aqui no caso de quem foi para ensino superior, quem fez para ensino superior, era a língua portuguesa, legislação específica e disciplinas do módulo de conhecimento específico, obviamente conhecimento específico para cada área. Aí, provavelmente a gente tinha algum outro, um outro edital, talvez, dizendo aí qual que era os conhecimentos específicos de cada um. Salvo engano, existia isso, tá? Beleza. Então, tô totalmente sem rumo, professor. Não sei o que eu vou estudar, não sei por onde é que eu começo. O que eu devo fazer? Vamos pegar o último aí, o da CEMED, né? A gente pode pegar o da CEMED e a gente vai vendo lá que existe a questão da língua portuguesa. Lembrando que a língua portuguesa, ela tá em todos os concursos, mas muda muito o estilo de prova, né? Então, muda muito o estilo de prova. A língua portuguesa da FGV, por exemplo, é totalmente diferente de qualquer outra. A língua portuguesa do ACES, do ACES não, da Consplan, é uma língua portuguesa na teoria um pouco mais fácil. A língua portuguesa aí da FCC, por exemplo, é um pouquinho mais chatinha, mais teórica, digamos assim. Talvez como deveria ser, né? Aí como um todo. E outra coisa é essa dos conhecimentos pedagógicos. É muito possível que aconteça, né? Lá no Instituto do último, né? Do Consuplan, aí da CEMED. Teve conhecimentos pedagógicos e foi bem fácil, né? Esse do conhecimento pedagógicos, creio que eu acertei, ou foi todas, ou acabei errando alguma coisa assim, mas creio que acertei todas. Esse do conhecimento pedagógico basicamente é a base da base, né? Então sem, a Base Nacional Comum Curricular, CNCC, né? Base Nacional Comum Curricular, é isso mesmo, BNCC. A gente tem aí também os conhecimentos de pedagogia, normalmente voltados aí para a base pedagógica. A gente tem algumas coisas, talvez, do direito da criança e do adolescente, uma coisa também voltada ali, né, na parte dos direitos educacionais. E basicamente é isso aí o que dá pra gente cravar que vai ter. E obviamente que se for para os casos de professor ou para os cargos de nível superior, vai acontecer de ter o conhecimento da sua área, né? Então você precisa estar por dentro aí da sua área, precisa ir bem na prova, principalmente dentro da sua área, tentar gabaritar. Então você, dependendo, ó, eu sou de português, então vai lá estudar português. Sou professor de história, então capricha aí no estudo da história, tá? E tentar pegar teoria, né? Então, tipo, o que que a Base Nacional Comum Curricular pede? Né? O que que os documentos orientadores da educação pedem? Como é que é a história da minha disciplina dentro da educação, principalmente dentro do Brasil, né? Na história brasileira. E aí atrás de procurar isso. Aí todas as outras coisas que forem
digamos assim, uma espécie de apêndices, né? Tipo, coisas que não são exatamente, não estão ali nessa linha. Acho que são coisas que dá para conciliar depois, né? Pelo menos agora, para não ficar, por exemplo, perdendo tempo e às vezes estudar uma coisa que nem vai cair, tá? Pela, por exemplo, esse último concurso aí que a gente está aqui na tela, por exemplo, que é o do Instituto Acesso, não teve legislação para professor, né? Já para quem é nível superior de outras áreas, sem ser para a área do magistério, teve legislação específica. O que seria isso? É a parte do leis dos servidores, né? Normalmente tem uma lei de servidores públicos específica, como é o caso da, do governo estadual. Existe também, às vezes, uma lei, alguma coisa específica da categoria, no caso assim, voltado exatamente para professores, que é, por exemplo, existe lá a questão do salário, né, do professor aqui, pelo menos da SEDUC, que são leis específicas, né? Então, toda aquela questão lá, promoção horizontal, promoção vertical, progressões, que tudo tá isso na lei do servidor. Aí, obviamente, também deve ser Constituição do Amazonas, né? Mas, como eu falei, eu acho que o foco principal seria esse: ficar craque na língua portuguesa, ficar craque na sua área específica. Professor João, como é que o senhor faz para estudar? Minha coisa de estudo é Gran Cursos Online. Não é uma indicação, não é uma, né, não é para você, ó, pá, vou comprar aqui e tal. É só se você, obviamente, tiver condições. E se você quiser, né? Não tô sendo pago para isso. Bem que deveria, né? Gran curso me paga aí. Mas aqui, ó. Esse aqui que eu acabei entrando é o Gran Questões, né? Que é justamente voltado somente para questões. Mas temos aqui o Gran Curso Online. Olha só. Até é uma ótima oportunidade. Essa oferta aqui, na verdade, nunca acaba, né? Ela fica para sempre aparecendo aí. Mas tá aqui, ó, assinatura vitalícia, você vai ter. É a que eu tenho. Paguei aqui um ano de 12 vezes, na época lá era 130, eu acho. Agora tá 164, 264 e tem para sempre. Para sempre mesmo, nunca mais acaba. Você pode acessar qualquer curso e até o dia que o Gran Curso deixar de existir, você vai ter a assinatura deles. E é uma coisa já consolidada, né? Não é um cursinho que provavelmente vai falir, vamos dizer assim. Aí temos aqui também a assinatura ilimitada, que pode acessar qualquer curso, só que é dentro do período de um ano, que fica 12 de 54. E aqui no caso a OAB não se enquadra muito. Além disso, existem também opções que não são ilimitadas, né? Que seriam especificamente para cada curso. Não aconselho isso. E também não aconselharia você pegar essa de um ano, porque a gente sabe, né? Como eu falei, o concurso pode durar mais e você vai acabar pagando o dobro, né? Professor, só tenho dinheiro para pagar esses 54. Dá para tentar? Sim. Mas eu já vou te também dizendo que provavelmente você não vai encontrar lá uma Seduc tudo completinho, certo? Como assim? Provavelmente não vai ter lá o curso da Seduc, né? Vamos ver aqui se aparece aqui. Seduc Amazonas. Ó, por exemplo, a gente tem aqui, ó, há 3 cursos disponíveis da Seduc. Um é para educação física específico, o outro é para professor de língua portuguesa e o outro aqui é conhecimentos básicos para o cargo de professor. E tá custando aqui, ó, 12 de 20, né? Então tá de boa também, tá barato. E aí, basicamente, o que tem, ó? Língua portuguesa, né? Então, língua portuguesa, basicamente, tem bastante coisa aqui para estudar, né? 2 tópicos cheios de coisas aí para estudar, né? Dá para aprender português aí. Olha aqui, mais de 100 aulas. E o conhecimentos pedagógicos, também vários tópicos, ó. Cada tópico desse tem coisa pra caramba aí. Que é justamente sobre educação, história da educação, planejamento educacional, papel político pedagógico, tendências pedagógicas, que é muito importante, e assim vai. Direitos humanos, como eu falei aqui também, Estatuto da Criança e do Adolescente, basicamente o que eu falei aí pra você, tá?
Então, assim, pra começar, eu acho que aqui tá ótimo, né? Pra começar tá ótimo. Como eu falei que eu acho que não vai ser uma coisa específica, imediata, acho que daria até pra comprar esse daqui, né? Que é, no caso, tá 12 de R$ 20, ou então à vista 244. Então tá bacana, tá? Então esse aqui é o vídeo de hoje. Nem sei quantos minutos tá, mas provavelmente é um vídeo muito longo. Espero que você esteja assistindo até aí. Não se esqueça de se inscrever, deixar o like, deixar seu comentário. Também tem a opção aí de me apoiar, clicando aí no Seja Membro, né? Me segue lá no meu Instagram, @professor João Concurso. Temos o grupo o canal no WhatsApp, que é só para mandar, receber as novidades. E dentro do canal, lá na descrição do canal, tem o grupo da CEMED. Então, quem passou, quem não passou, tá todo mundo lá no grupo. Eu criei o grupo, mas eu não tô lá, tá? É isso. Tem também, para quem tá preparando para a Guarda Municipal, tem um cupom aí, TAF10, para você clicar no link que tá aí abaixo. E aí você vai ter aí um desconto para participar aí no concurso, né, da Guarda Municipal, do TAF, né, a parte do teste de aptidão física. A gente vai falar isso em outro vídeo específico. É isso aí, espero que você tenha gostado. Um grande abraço e tchau!